Apesar de ainda não estar totalmente concluída, a apuração parcial das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América já garantiram a vitória ao atual presidente Barack Hussein Obama para um novo mandato à frente de uma das maiores potências econômicas do mundo. Sua primeira eleição, em 2008, trouxe uma quebra de paradigma extremamente representativa. Era a primeira vez que um afro-africano, aliás, um afro-americano, chegava à Casa Branca e veio revestida de esperança depois dos sombrios anos Bush. Contudo, os efeitos da crise econômica mundial acabaram refreando as conquistas pretendidas. No entanto, a retomada do crescimento, ainda tímida, mas já perceptível, aliada às mudanças nas políticas públicas de proteção social, permitiram a reeleição de Obama. E eu quero, nesse instante, fazer um pequeno parênteses, porque eu vou fazer uma pequena análise, o sistema americano com o sistema nosso aqui no Brasil das eleições. Eles lá têm um sistema praticamente que indireto, elegem os delegados, e os delegados que tem um peso em cada um dos distritos, que os estados são divididos em uma espécie de distritos, elege os delegados e esses, por sua vez, quem tiver a maioria dos delegados é que elege o presidente. Dessa forma é que eles vêm desde a instalação há 200 anos mais da sua Constituição. Essa reação econômica, sem dúvida, é esperada em todo o mundo nessa nova era de comércio globalizado. Os Estados Unidos são o maior mercado importador do planeta e o segundo maior exportador, perdendo apenas para a China. Tal configuração se repete quando analisamos as relações comerciais com o Brasil. Os americanos são nosso principal fornecedor e seus produtos respondem por 14,6% do total das importações brasileiras, um mercado de 16,12 bilhões de dólares. O país responde também pelo nosso segundo maior mercado exportador, com 11,8% do total, representando 13,8 bilhões de dólares. Fica atrás apenas da China, para quem vendemos 18,1% de nossos produtos por 21,1 bilhões de dólares. Registro nossos votos de sucesso ao presidente Obama com o desejo de aprimoramento contínuo de nossas relações comerciais e diplomáticas. Há, contudo, um outro aspecto das eleições americanas que merece nossa reflexão. E aí é que eu vou adentrar, como disse antes. Apesar de ter uma das mais sólidas e longevas democracias mundiais, com mais de 2 séculos ininterruptos regidas por sua primeira e única Constituição, o sistema guarda curiosidades e anacronismos que podem trazer algumas distorções que no Brasil não ocorrem. Para começar, a eleição presidencial é indireta, como eu dizia antes. Através do colégio eleitoral, cada estado, de acordo com sua população, tem um número determinado de delegados, representantes desse colégio. O eleitor vai às urnas e vota em seu candidato. O mais votado em cada estado receberá a totalidade dos votos do colégio eleitoral do mesmo. Aquele que atingir a maioria simples do total dos votos dos delegados de todos os estados, ou seja, 270 de 538 votos, estará eleito. A distorção ocorre justamente nesse ponto. Diferentemente do que ocorre no Brasil, é possível que um candidato seja eleito pelo colégio eleitoral sem ter, na verdade, recebido a maior parte dos votos dos eleitores. Isso pode ocorrer. Para tanto, basta vencer nos estados mais populosos e com maior número de delegados. A lei das eleições presidenciais, os americanos escolheram também seus representantes no Senado e na Casa dos Representantes.
que é a nossa Câmara dos Deputados. Para o Senado, as eleições são diretas e majoritárias, com 2 representantes por estado. Já para a Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados lá, o voto é distrital. Os estados são divididos em distritos, senador Mosello Cavalcante, de acordo com sua população, e elegem um representante para cada distrito. Com isso, chegamos à segunda distorção. É possível que um partido obtenha maioria na Câmara sem ter recebido a maior parte dos votos. Esse fenômeno, teoricamente chamado de maioria manufaturada, diminui consideravelmente o número, ou melhor, o nível de representatividade popular dos representantes. Além do mais, a eleição distrital favorece a concentração partidária. Surgem normalmente 2 forças hegemônicas, como ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo. Nos Estados Unidos, temos ainda um sistema presidencialista combinado com eleições distritais para o legislativo. Ora, como dissemos há pouco, a votação distrital favorece a consolidação de 2 forças, e são elas que determinarão a base com a qual o presidente trabalhará no Congresso. Até o momento, o presidente Obama enfrenta uma situação preocupante. Os republicanos detêm a maior parte das cadeiras, exigindo muita negociação da Casa Branca para garantir a aprovação de seus projetos. O nome dessa luta, a tão famosa, discutida e necessária governabilidade. Esse é o nome que se dá a essa luta, lá e como cá também, a governabilidade. Se a maioria fosse democrata, Obama não enfrentaria dificuldades durante os próximos 4 anos. Além da lenta apuração, a população americana questiona, com veemência cada vez maior, o anacronismo desse sistema eleitoral indireto, um artifício criado pelos pais fundadores da Constituição, da época, como foi a primeira, como prevenção ao próprio eleitorado que, de acordo com o entendimento da época, não sabia votar. Assim diziam eles, que até o escravo liberto, inclusive lá, não tinha o direito do voto que nem os outros. Ele tinha, se não me engano, 3/5 de direito de um voto, valia 3/5 de um voto normal. Quer dizer, haviam essas restrições. Por aqui, com a nossa jovem, mais sólida democracia, temos um sistema eleitoral que garante maior representatividade e, por outro lado, menor governabilidade. Por quê? Exigindo permanente negociação do governo para a formação de maiorias. Se o voto distrital puro provoca distorções, a possibilidade de um sistema misto, a exemplo do que ocorre na Alemanha, deve ser levado em conta. Eu diria que lá ele tem dificuldades em função que, se não tiver maioria, para buscar governabilidade, vai ter, sem dúvida alguma. Aqui, em função, nós temos aqui 20, 30 partidos políticos, o governo, muitas vezes, para formar a maioria, leva uma temporada, exige muitas negociações em função do número de partidos políticos para formar a maioria também no Congresso Nacional. Aqui também exige e tem esse trabalho que costuma acontecer. Agora, o voto distrital numa reforma política, eu concluo, senhor presidente, o voto distrital, se nós adotássemos no Brasil com uma representação mista, como tem na Alemanha, eu acho que é uma das questões que nós podemos examinar. Não só o voto distrital misto, que daria uma representação dentro do Estado, e também cada região teria o direito de ter seu representante, numa representação mista. Isso na reforma eleitoral vale a pena. Além disso, como eu já tenho dito aqui, o voto facultativo, eu acho que essa reflexão do voto facultativo no Brasil, também numa reforma política, deve ser levada em consideração. Lá também é facultativo, como em outros países desenvolvidos, ele não é obrigatório, porque aqui é obrigatório e muitos acham que daí o cara torna-se súdito. Ele tem que ir
eu estou uma espécie de vassalo, ele não tem formação para votar, mas eu vou votar porque é obrigatório. Ele tem que votar com consciência. No Brasil, quem tiver 70 anos já não é obrigado. Mas uma grande maioria vai votar porque pensa que tem que participar para ajudar a decidir do seu distrito, do seu município, do seu estado, da sua nação. Quer dizer, a consciência, essa cultura da vontade livre, eu acho que já está amadurecendo também no Brasil. Como também na campanha pública, das coligações, das proporcionais, talvez sejam vedadas, essa reforma política, as divulgações de resultados com a proposta do senador Luiz Henrique de emenda à Constituição apresentou nesta casa, e nos últimos dias, últimos 15 dias pelo menos, não haver divulgação, para não haver distorções fortes, como tem acontecido até nas últimas eleições municipais deste país. Então, são algumas considerações que trago. Essa e outras mudanças, senhor presidente, essenciais ao aprimoramento de qualquer democracia, seja americana ou a brasileira, porque lá também estão discutindo essas questões agora, estão discutindo. Devem ser ampla e profundamente discutidas com a sociedade. Que o parlamento brasileiro, concluo, apoiado em sua legítima representatividade, tome a frente e dê seguimento à nossa necessária reforma política. Essa é a análise que trago hoje, mais uma vez, me solidarizando também com o senador Pedro Simão e com outros colegas que já têm se manifestado com a eleição, ou a reeleição de Barack Obama, que, sem dúvida alguma, para nós, essa eleição americana, em função das relações, da diversidade, as relações institucionais, principalmente, fortalece o nosso bloco americano para nós, juntos no mundo, cada vez mais discutirmos as coisas mais profundas. São essas as considerações que trago, senhor presidente e caros colegas, da tarde de hoje.